Ao longo de 200 anos da imigração alemã, foram produzidos muitos resgates históricos sobre a chegada dos primeiros imigrantes, sobre o início da colonização e como se deu a formação das primeiras comunidades nesta região. Sabe-se das grandes dificuldades enfrentadas pelos que primeiro se lançaram a ocupar e produzir nessas terras. Mas a proposta da história que contaremos a seguir é unir os pequenos retalhos ou trechos de contos, causos e pontos de vista sobre as vidas de representantes de gerações que descenderam desses primeiros imigrantes. Como uma linha da vida que costura esses retalhos, apresentamos um pouco do desenvolvimento da cidade de Dois Irmãos, que vem crescendo em ritmo intenso nos últimos anos, revelando a nossa gente por meio de histórias de trabalho e fé. São Miguel dos Dois Irmãos é um dos primeiros povoados dessa região de imigração alemã. Na época, claro, pertencia tudo a São Leopoldo, que é o berço da imigração aqui no estado, no país, e que também era primeiro a Real Feitoria do Linho Cânhamo, depois a Colônia Imperial de São Leopoldo e depois a cidade de São Leopoldo. Bem, Dois Irmãos já teve ocupação antes de 1829, que é a data que nós utilizamos muito como uma data assim, referência para a história da localidade. No início, a maioria dos imigrantes, no primeiro momento, eram de confissão luterana. É interessante que o dia de São Miguel ele é celebrado pelas três confissões hoje mais tradicionais de confissão luterana, católica e luterana. As três igrejas mais antigas da localidade. Bem, na época, ser de confissão luterana era não ser reconhecido pelo Império. Até 1889, durante todo o período do Império, as pessoas elas não tinham seus documentos registrados, não podiam ter um cargo público, por exemplo, ou um registro público do casamento, sendo evangélicos protestantes, hoje a gente conhece, né, como de confissão luterana. Então é interessante que nesse período a vida era muito difícil, era para todos, mas imagina você não poder ter uma representação do teu lugar, onde você ia à igreja, onde você fazia as orações. Então é interessante que do meu antepassado, Heinrich Harris Reh, que é o primeiro professor público de Dois Irmãos, em 1861. Então, Heinrich Harris Reh, ele era luterano, 9 gerações da família eram luteranas, até ele, quer dizer, 9 gerações, inclusive, de pastores da igreja luterana. E aí ele aqui se tornou católico, mas ele se tornou católico porque na época, ter um cargo de professor público precisava uma chancela, um reconhecimento, uma assinatura do pároco, do vigário, do padre dessa comunidade. Então é interessante que quem, digamos, atestava, eu costumo brincar, né, a certidão negativa de antecedentes criminais era o padre. E quem atestou a sua idoneidade, digamos, era o padre Agostinho Lipinski, desde que, é claro, ele já fosse batizado católico. Então houve toda uma ramificação católica da nossa família em virtude disso. E é interessante que Heinrich Harris Reh, ele foi professor, ele foi juiz de paz em Dois Irmãos, quando então distrito de São Leopoldo, e ele também foi na comunidade uma liderança ligada à Sociedade de Canto, na época Santa Cecília já, então onde eles se reuniam. Eu tenho até uma cópia de um documento assinado por ele e pelo Joseph Boll, que é tataravô da minha esposa, né? Então meu tataravô e o tataravô dela andavam juntos na Sociedade de Canto, junto, é claro, com vários outros colegas, em Dois Irmãos. Então é interessante assim essas nuances da história e o quanto a história, ela, quando a gente estuda ela, se conecta também à história familiar e à história, claro, de uma comunidade.
Além da agricultura, os primeiros habitantes trouxeram consigo suas experiências em ofícios exercidos em sua terra natal. Entre as principais profissões que se destacam estão principalmente sapateiros, curtidores de couro, ferreiros, celeiros e marceneiros, entre outras. Eu percebo que a vocação de Dois Irmãos sempre foi bastante agrícola, né? E a cidade começou a ter um crescimento ali no começo do século, São Miguel dos Dois Irmãos, né? No começo do século XX, e tinha uma necessidade muito grande de se obter saúde para o corpo e para a alma, né? Saúde para as pessoas, porque isso tinha que ser buscado em Novo Hamburgo. Eram poucos os médicos que estavam por aqui. E nessa iniciativa se insere muito o trabalho das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Elas vêm aqui para Dois Irmãos em 1900 e fundam o colégio. O trabalho foi tão bem feito no colégio que sempre se pensou nelas, né? Sempre se pensou em passar para a mão das irmãs essa iniciativa de se criar um hospital. E de fato isso ocorre. Em 1º de março de 1940 é fundado o Hospital São José, da Sociedade Caridade e Educação, que são as irmãs do Imaculado Coração de Maria, que hoje detém ainda a escola no município. Então, em 40 se funda o hospital para solucionar o grande problema, né? Que é a demanda das questões relacionadas à saúde, né? Só que o hospital ele enfrenta alguns problemas, assim, funciona um tempo, aí por falta de médicos ele fecha por um período, depois retorna e em 1943 chega o Dr. Ricardo Sprintz e o Dr. Kremer. E o Dr. Sprintz, que era um médico formado em Berlim, né, da Universidade de Berlim, ele era um judeu-alemão. Nós percebemos o Dr. Sprintz clinicando dentro do hospital, só que por um longo período de tempo ele entra em conflito com as irmãs e ele se afasta do hospital e realmente tem um atrito bem sério com elas, tanto que ele indica para os pacientes comprarem os medicamentos, os fármacos, né, na farmácia hamburguesa em Novo Hamburgo e não no Hospital São José, que dentro dele tinha a única farmácia de Dois Irmãos. De fato, o Dr. Sprintz ele era uma figura assim, bastante enigmática, né? Fazia as caminhadas matinais, caminhando uns 3, 4 metros na frente da esposa, que caminhava atrás, a Gisela, que sempre usava um coque na cabeça. E quando ele percebia, por exemplo, alguém chegando, tipo Herbert Kunzler, né? Pela calçada, né? Lá longe, o Dr. Sprintz atravessava a rua e ia para outra calçada, para não precisar dar a mão, sabe? Para não precisar cumprimentar, porque ele tinha essa ideia de ter bactérias nas mãos, essas coisas, né? E de fato ele fazia isso. E andava também com as mãos nos bolsos, ou com a mão para trás. Isso quem me falou foi a Lieselot Feltes e o próprio Herbert Kunzler e o Benjamin Motiska confirmam essa história, né? De que ele tinha essas manias diferentes, né? Aí o que se percebe ali, o Dr. Sprintz, depois que ele rompe, né, as relações diplomáticas com as irmãs aqui do hospital, ele tem o consultório dele ali na frente da IDESA, na Avenida São Miguel, né? E ali por muitos anos ele mantém o consultório, ele faz os procedimentos, inclusive ambulatoriais, né? Ele mesmo com a Gisela auxiliando ele, né, como enfermeira e secretária. Porém, uma questão curiosa surge daí no final da vida, quando o Dr. Sprintz, nos seus últimos 2 anos de vida, ele retoma as relações com as irmãs, já não mais para trabalhar dentro do hospital, mas dando algum suporte e ele também ficando sob os cuidados das irmãs. E ele faz uma doação
a Gisela depois ratifica isso, né? Dos poucos bens que ele tinha, que era a casa ali na frente da IDESA, né? Ali na São Miguel, a casa está hoje ali ainda, né? Pertinho do cemitério. Ele faz essa doação para as irmãs também. E as irmãs acolhem ele na morte, né? Tanto que ele está sepultado no espaço que é reservado às irmãs do Imaculado Coração de Maria, ali no cemitério católico, né? Elas têm um espacinho delas, todas iguais, as lápides, só com uma etiqueta indicando o nome, nascimento e morte. E as irmãs, além daquele nome, entre parênteses, que é o nome que elas adotam, quando entram para a congregação, né? Elas adotam um nome que assim, que elas vão ser chamadas assim, não um nome civil, vamos dizer. E o Dr. Sprintz e a Gisela, de fato, eles estão sepultados ali naquele espaço das irmãs. É um espaço destinado, assim, numa lápide, onde constam o nome dos leigos que ao longo de suas vidas se doaram em prol da causa, seja do Colégio Imaculada Conceição ou então do Hospital São José. Se a gente olhar para a história do Hospital São José, ali nos anos 60, nós encontramos o Dr. Alexandre Dannenbaum, Dr. Delano Schmidt, o Dr. Roberto e também, principalmente, o Dr. Russo, que era Viktor Bakhtin. Ele era um médico russo, nascido em Kharkov. E logo em seguida, depois da Segunda Guerra Mundial, ele foge da Rússia. E aí depois nós temos também o Dr. Nels, clinicando por um ano em Dois Irmãos. E ele trabalhou por um ano no Hospital São José também. E as pessoas sempre me contam que eles tinham um pouco de receio de topar, de dar de cara com o Dr. Nels, porque ele tinha essa vontade de fazer logo uma cirurgia, uma operação, sabe, botar o conhecimento em prática. E o Dr. Nels também era adepto da extração, né, compulsória, preventiva do apêndice. E aí ele olhava para o sujeito e dizia: acho que você podia fazer uma cirurgiazinha, vamos tirar o teu apêndice. O Hospital de Dois Irmãos sempre foi uma referência, né? Ainda quando Dois Irmãos concentravam Moro Reuter e Santa Maria do Herval, né? O trabalho com o couro destacou-se como economia local e tornou-se referência na região. A produção, que inicialmente era artesanal, foi crescendo e adquirindo status industrial conforme o desenvolvimento da produção e novas tecnologias. Denken Sie noch an Port Schmidtcher gehorscht, aber genau 220 Centavos oder 200 Res hast du gekriegt, oder wie war das da? 250 Res, 4 pau mil. Ah, so, ja, verstehe. Muito boa tarde a todos os senhores. Boa tarde. Eu quero dizer que é um grande prazer nós recebermos os senhores aqui no museu esta tarde, para que a gente possa ouvir as experiências de vida, as histórias que vocês viveram. Nós estamos aqui na sapataria do museu, né, neste espaço de exposição que a gente montou a partir de como surgiram as fábricas e também como trabalharam selarias, que são duas atividades ligadas com o couro. Porque o que vocês fizeram mudou a história da cidade. Então a gente achou importante ter uma oportunidade para nós reunirmos todos numa mesma tarde e poder contar essas experiências que vocês tiveram em comum. Porque uma história contada em conjunto sempre é mais rico do que uma história que uma pessoa só conta. A ideia de reunir essas personalidades ligadas à origem da indústria do calçado em Dois Irmãos veio por ocasião da comemoração dos 10 anos do museu da cidade, do Museu Histórico Municipal. E todos esses que estavam presentes lá em 1999 já tinham, ao longo dos 10 anos que o museu existia, vindo ao museu para participar de um projeto de entrevistas de registro da história local. E nós montamos, com base nessas entrevistas e também com base em acervo que a gente coletou em São José do Herval e aqui de muitas famílias da cidade, uma exposição chamada Couro, Calçado e História. E então, nos 10 anos do museu, eles novamente foram chamados para vir aqui e complementar com mais informações essa rica história da origem do calçado na cidade de Dois Irmãos. E naquela ocasião, estavam aqui no porão do museu, então, o Sr. Justino Tônio Fier, o Herberto Kunzler,
o Benjamin Motisca, o Norberto Spohr, seu Paulo Feldens e o João Arlindo Wirth. E eu então, e a Inês, trabalhando no museu, que fizemos esse momento de conversa, né, e de resgate de informações históricas, de memórias, né, de vivências que eles tiveram. O meu nome é João Arlindo Wirth, nasci aqui em Dois Irmãos, filho da Terra Santa, fui aqui na aula com o professor de crime, era 4 anos aula alemã só, e de 8 anos a 14, e a gente ficou um guri meio forte, né, e tinha que fazer algo. E como era muito difícil, Dois Irmãos como tinha uma rua só, né, e mesmo funileiro até queria aprender, mas ninguém me aceitou. Tinha lá embaixo Bloas, aqui no centro tinha outros, né, e mesmo como sapateiro, uma profissão que não deu. O meu pai trabalhava nos costumes, né? Tinha o costume Schneider e o Sauersig, né? E aí, uma noite, antes da noite, eu levei de Sapiranga um primo meu. E ele tinha lá um armazém. E perguntou ao pai se ele não queria ceder esse guri para trabalhar no armazém dele. Aí o pai me perguntou, escuta, meu filho, tu não quer ir lá para Sapiranga? Sim, me serve, né? Porque fazer o que assim em casa? Nós éramos muito pobres, né? Minha mãe faleceu quando tinha 11 anos, né? E o pai como operário, nós sempre casa de terra, mas a gente que não podia trabalhar como colono. E hoje então eu venho falar sobre isso novamente, e agora um pouco através da vivência de um dos familiares dele, que é o filho dele, o seu Ricardo Wirth. E a partir dele, mais uma vez, eu descobri o quão extraordinária era a pessoa do seu João Arlindo Wirth. Tanto por toda a trajetória que ele foi fazendo, desde moço, né? Perdeu a mãe bastante cedo, com 11 anos. E depois sempre foi muito empreendedor em tudo que ele fazia, né? Foi buscando se aperfeiçoar junto a essa área. Ele tinha um desejo, né, de poder trabalhar como sapateiro, né? O Wirth, ele era uma pessoa com muita capacidade de empreender. Me lembro que o filho dele, o Ricardo, contou que o avô do João Arlindo Wirth era imigrante. E esses imigrantes se estabeleceram na região de Sapiranga e depois vieram para cá. O seu João Arlindo Wirth, então, ele começou trabalhando num armazém com alguns dos tios dele em Sapiranga. E depois ele passou a atuar como aprendiz de sapateiro em diferentes lugares. Ele chegou a trabalhar aqui em Dois Irmãos, com a família do pai de seu Herberto Kunzler. Ele trabalhou em Novo Hamburgo, na empresa Kassel. Ele chegou a trabalhar em Caxias também. E depois teve um período, durante a Segunda Guerra Mundial, que ele saiu da cidade porque foi servir no exército. E por uns 2 anos, então, ele não retornou à cidade. E quando voltou, aí já com um pouco mais de 22 anos, ele resolveu se estabelecer por aqui e começar a sua própria sapataria. E aí, então, foi onde hoje se localiza o prédio antigo da J.A. Wirth, na Avenida São Miguel. Aqui eu sei localizar ele, aqui é Helena, a senhora dele que é... A irmã Vinha, é de casa Vinha, né? E aqui a minha irmã, a Silda Wirth. Quando o Benjamin depois saiu, aí entrou de sócio comigo lá o Arlindo Wirth, o Arthur Wendling, que era o cunhado do Arlindo Wirth, o Milton Paulo Tomé e o Roque Tomé, que ele era contador da firma. Fazer mais uma pergunta. A montanha foi seu pai que era sócio? Ali era sócio, ele, sim, né? que era meu pai, era o... Teu pai era... Eu era sócio, não meu pai. Ah, não, tu, eu achei que Eu era era teu pai. Então era o Norberto Spohr, Hugo, não, ali era o Paulino Santos. Só para deixar marcado no tempo, que época foi isso que começou essa montanha? Foi em 44. 44, em 1944. Eu comecei a trabalhar lá com 12 anos, eu ia de manhã na aula e de tarde eu ia na montanha, trabalhava na montanha. Quanto tempo mais ou menos ela durou? Até 48. O prédio era ao lado do Colégio das Irmãs, um pouco para baixo. Era só morava ali no meio. Onde tem aquele soprado agora? Pegou fogo, Pegou fogo. Tá. Isso eu chorei.
tomara que ela fique no nível da terra. E foi. O Ricardo nos contou que o João Arlindo Wirth trabalhou na empresa de calçados do pai do Herberto Kunstler, que naquele ano, em 1999, Herberto Kunstler estava junto com Arlindo Wirth naquela roda de conversa. E que o Benjamin Motisca, que naquele dia estava lá, também teria morado na casa dos Kunstler. E por aí foi se aproximando desse ramo de trabalho. Paulo Felder, né? Isso. Nascido em 1º de julho de 1914. Com 8 anos fui para aula, até 12 anos, daqui já fui para a banca de sapateiro do meu pai. Lá eu trabalhei durante até o ano de 1934. Daí eu fui servir no exército, voltei para casa, continuei lá e meu pai então entregou a sapataria para a sapataria de Fernando Kunstler. Meu pai continuou a trabalhar para o Kunstler e eu trabalhei na casa, na sapataria do Kunstler. Lá eu fazia sapatos. Em casa nós fazíamos tamancos, chinelos e botas, principalmente botas para lavoura, e além disso botinas. Isso é um calçado que hoje em dia nem se conhece mais. Tá? E que o seu Paulo Feldens, que naquele dia também estava no encontro, em 1999, foi um dos primeiros vendedores da indústria do J.A. Wirth, que foi fundada em 1948. E vocês se aproximavam, era por parentesco, ou porque se conheciam, ou porque eram da mesma profissão? Era por vizinho, se conhecia. Vizinhos, amigos, colegas de aula. Por exemplo, o Benjamin, a gente se criou junto. O Benjamin, ele inclusive morou com nós, quando era... Sim. Mais com 2, 3 anos, morou com nós. E mais tarde, a mãe dele comprou a casa onde eles moravam até hoje, não? Eles moram, né? E por isso que a gente se dava super bem. Super bem. Quantos anos tu tem quando voltou lá de fora? 6, 7, pois é. 6, e aí que ele veio morar lá em casa. Aí é que morou com nós. Daí fica morando com o pai deles, na casa deles. E mais tarde a gente era sócio. Certo. Então ficou amigo até hoje. Né? Certo. 60 e tantos anos. Sim. Sócios aqui trabalharam juntos, Trabalhamos né? juntos. O Paulo trabalhou lá em casa, isso. Também o Alendo trabalhou com o Justino, era meu professor. Então, eles trabalhavam comigo. 5 anos ele era meu professor. Ótimo. E assim todos eles criavam uma trama de vínculos assim que funcionava muito bem, que foi muito importante para esse primeiro impulso, porque eles tinham grandes dificuldades, os deslocamentos eram a cavalo, as coisas tinham que ser buscadas em Novo Hamburgo, São Leopoldo, a ampliação do mercado deles também era feito indo a cavalo para o interior, buscando atingir novos clientes, conseguir novos clientes. Então, eles tiveram que construir isso com muita garra e muito empenho, assim. E o seu João Arlindo Wirth foi uma demonstração, assim como todos os demais que ali estavam, de que na garra, na coragem e na vontade de empreender, eles conseguiram erguer esse grande patrimônio que é a nossa economia do calçado hoje em dia. E o tempo foi passando, e ali pelos anos 1960, 70, 80, a J.A. Wirth foi se ampliando para o interior da então cidade de Dois Irmãos, para Mororreuter, Santa Maria de Herval, Valahai, abrindo filiais. Isso porque naquela época a exportação do calçado estava sendo bastante incentivada pelo governo brasileiro. E isso levou então a que surgisse uma forma de que as famílias do interior não precisassem se deslocar tão longe e fossem ajudando a economia local também, do seu povoado, com os filhos trabalhando na indústria do sapato. Melhorou muito com computação hoje. E depois os contramestres, eles têm tudo, hoje tem gente dentro da fábrica que tem cursos superiores. Então aquilo que precisa hoje em dia, né? Para manter uma fábrica com 1.000 funcionários, como é o nosso caso. Né? Então, para a gente já é mais fácil, né? Sim. Valeu a pena a caminhada, valeu, assim. Tudo vale. Por isso que eu acho importante a gente tentar assim, contar isso, porque quem hoje em dia trabalha, eu acho que não faz a mínima ideia da dificuldade que foi no início. Eu não sei como eles iam fabricar uma estrada hoje sem essa máquina. E depois que esse pelo estava todo picado, então você... Não, picado não. Desfiado. Desfiado, né? Era pelo por pelo. O seu Justino, ele participou desse grupo de conversação como uma liderança política da época. E a vocação dele mesmo foi a do magistério. Uma forte referência do seu Justino
era ser um educador. Ele trabalhou como professor estadual, como bancário e como político, prefeito por 2 vezes na cidade de Dois Irmãos. Participei desde aquela época, quando Dois Irmãos, uma pequena localidade, o 4º distrito de São Leopoldo, já começou a trabalhar no calçado. Uma coisa que causou impressão para aquele que nada entendia de sapato como eu. Eu só comprava sapato, eu não entendia coisa nenhuma. Mas chamou a atenção para todos os que vêm de fora, os que não nasceram aqui, que Dois Irmãos nasceu com aquela vocação, eu acho que por intuição, eu diria assim, por herança dos antepassados, como o pai do Paulo, o Spohr, o falecido Pedro Spohr, do Norberto. São pessoas que viveram muito antes de mim, né? Sim. Mas que quando a gente chegou aqui, o assunto que dominava entre esses que fabricavam sapato era o sapato. E em 1999, ele lançou-se como escritor com a obra Histórias de Dois Irmãos, Passado e Presente, que é muito utilizado nas escolas para as crianças entenderem e compreenderem a importância de todos esses colonos quando vieram e se dedicaram, muitos à agricultura, outros que fizeram parte da história do couro e do calçado também, que tiveram suas dificuldades, como lutaram, trabalharam e conseguiram vencer através do tempo. A partir da emancipação, durante os anos 1960, já existiam em Dois Irmãos aproximadamente 12 empresas de fabricação de calçados. 10 anos depois, essas empresas já contratavam famílias inteiras que migravam principalmente da região do Alto Uruguai e oeste de Santa Catarina. Em poucos anos se consolidou a tradição na produção de calçados, principalmente para a exportação. No final da década dos anos 90, Dois Irmãos chegou a ser o 4º maior produtor de calçados do estado. Desde a saída de 1824 da Alemanha, a gente percebe o quanto de riqueza veio junto com os imigrantes alemães para o Brasil. Muita riqueza. Desde a agricultura familiar, desde daquela questão religiosa, da questão do patrimônio, da questão do falar, isso tudo veio junto. E por muitos e muitos anos, além da cultura, a gente também recebeu muita questão da economia da própria Alemanha, trazendo maquinários da Alemanha, trazendo muita coisa que hoje ainda a gente preserva, e a gente diz assim, essa máquina tem 100 anos, 200 anos, 150 anos, e hoje está sendo o contrário. Hoje a gente está mandando muito produto para a Alemanha, a gente está levando jovens para estudar, a gente está exportando calçado, a gente está exportando máquinas. Então eu acho que o caminho que se criou nesse processo da imigração alemã, ele é muito rico. É muito rico. A Alemanha passa por uma dificuldade muito grande, sofre 2 guerras mundiais, foi destruída, simplesmente destruída. E hoje a gente percebe o quanto a gente é importante para a Alemanha. A gente percebe o quanto o Brasil faz parte da história da Alemanha em todos os aspectos, seja ele econômico, cultural e social. E o que dizer da antiga Igreja Matriz? Batizados, casamentos e muitas missas e celebrações que fizeram parte da vida de nossas famílias. A luta pela preservação deste maravilhoso espaço que até 50 anos era o templo católico desencadeou em nossa gente um sentimento de valorização da nossa história, principalmente da arquitetura. O movimento para a preservação da antiga Igreja Matriz de São Miguel, ela começou em 1975, quando ela foi desativada e havia uma opinião do padre da época e de algumas pessoas com a intenção de demolir esse prédio.
houve um movimento que partiu casualmente da minha irmã, que chama Bernadette. Ela foi à Folha da Tarde e falou com um jornalista que colocou essa notícia no jornal. E aí, então, surgiu um movimento na comunidade dos prós e os contra. Graças a Deus, venceram os contra a demolição. Por isso que nós estamos aqui hoje. Em 83, fizemos um abaixo-assinado, a professora Márcia, a professora Líria, a professora Clarice, Aran e eu, que coletou quase 1000 assinaturas, que para a época é um número grande, né? Pedindo para o governador, a gente queria uma ação que garantisse a preservação do prédio. E o ano seguinte ela foi tombada pelo Estado. Enquanto isso, a associação ainda não existia. Os amigos da antiga matriz, eles nasceram a partir de reuniões desde 1993. Lá no Museu Municipal, o núcleo foram 3 pessoas. O Ângelo Reinheimer, a Tânia Becker e eu. Nós 3 nos reuníamos, conversávamos, para pensar numa forma de ajudar na preservação do prédio, né? A prefeitura não tinha condições de assumir sozinha o restauro desse prédio, né? Então, começou ali, 94, 95, é que realmente foi criada a Associação de Amigos do Patrimônio Histórico e Cultural de Dois Irmãos. O restauro aconteceu a partir dos projetos que a associação encaminhou. Em 2010, a gente assumiu um convênio com a prefeitura, onde ela nos passava a administração do espaço. O restauro contou com verbas de empresas, como a Erval, e também com parte de verbas públicas da prefeitura. Também participou o Consulado da Alemanha. Houve várias contribuições para que isso estivesse restaurado e pudesse, então, ser utilizado como um espaço cultural. Além de ser um valor arquitetônico, histórico, né? Ela é um patrimônio afetivo de Dois Irmãos. E isso é um orgulho para todos nós. A associação, que inicialmente tinha como foco principal a preservação, restauração e revitalização da antiga Igreja Matriz, foi ganhando força e conhecimento para promover também a valorização, divulgação e a preservação de todos os bens e manifestações culturais de Dois Irmãos. Nossos velhinhos de pedras e tijolos que tanto embelezam essa cidade ganharam força com a Lei de Tombamentos. Quando saiu a Lei de Tombamento, ali no início dos anos 2000, nós já tínhamos um pequeno embrião da coisa toda. Mas a legislação de tombamento realmente ela de fato foi muito importante, foi muito trabalhado na comunidade também. Na época se fez um trabalho muito grande pelo jornal Dois Irmãos, né? O diretor Alain Caldas apoiou muito essa iniciativa dessa legislação de tombamento, então ele deu um grande espaço no jornal para se dizer para a comunidade o que significa um tombamento, qual é a função de um tombamento, né? E que a função é muito maior do que até a propriedade privada, porque ele vai para as próximas gerações, né? Então isso foi muito bem entendido. Nós fomos bastante arrojados na época, né? Dentro das qualidades arquitetônicas, técnicas construtivas, estética, a questão de ter poucos exemplares também, né? Então isso tudo foi levado em conta e optamos ali pela Avenida São Miguel. Praticamente todos os imóveis estão localizados na Avenida São Miguel. Só uma das casas não, que está ali no início do Vale Esquerdo, que é a Casa Elvanger. Foi tombado o cemitério do Travessão
e algumas casas ali que são muito importantes, né? E eu lembro que era um tanto constrangedor você chegar na casa das pessoas e dizer, olha, sua casa está tombada, você não pode demolir, você não pode descaracterizar e tal. E eu fui encarregado de fazer isso, eu quis fazer isso, eu fui conversar com as pessoas, né? E teve uma situação no Travessão Ribbenich que eu cheguei perto do horário do almoço, já era 11 da manhã, já tinha cheiro de feijão e tal, e era um casal de meia idade que moravam com a mãe, eu creio que do senhor, né? Então eles chamam todo mundo para a mesa da cozinha e eu explico a coisa, né? A dona da casa acabou chorando de emoção, dizendo que estava muito feliz que a casa dela nunca seria demolida. Dois Irmãos é que tem o melhor conjunto de proteção ao seu patrimônio cultural, né? Ali no início dos anos 2000, 2003, a Prefeitura de Dois Irmãos recebeu da Fundação Getúlio Vargas o Prêmio Gestão Pública e Cidadania, que foi um momento realmente muito importante para a cidade, mas aí o conjunto da obra que levou à lei de tombamento. Saiu até uma publicação, na época, o livro da Fundação Getúlio Vargas, e o título de Dois Irmãos era Um Tesouro Bem Preservado, né? Entre 1.200 inscritos, na época Dois Irmãos ficou nos 20 finalistas, né? O que é uma coisa muito importante. E o recurso que foi recebido pelo município foi empregado em algum restauro, alguma coisa na Igreja Evangélica de Dois Irmãos. Se não me falha a memória, na recuperação dos sinos, né? Da Igreja do Relógio, né? Então, isso foi um marco muito importante, esse prêmio Gestão Pública e Cidadania. Lembro que eu e a arquiteta Marlene Goetz e a Tânia Becker, que naquele momento estava no Museu Histórico, nós fomos os três para o Rio de Janeiro para apresentar o nosso projeto, né? Foi realmente um momento muito importante, né? Para a cidade e para a minha vida pessoal também. Ich bin ein junger Soldat von 24 Jahren. In Deutschland, da bin ich geboren. Ist war mein Heimatland. Schön, ja? Ja, immer schön. Schöne Guri, ne? Alle schöne Guri, ja. Ach, schöne Guri. Alles alte Leute. Alte Leute. Zwei alte Leute. Aqui se fala o Hunsrück. É importante lembrar que o alemão padrão que conhecemos hoje ainda não existia na época em que os imigrantes chegaram à nossa região, visto que os estados alemães ainda não haviam se unido. Por isso, as diferenças entre os dialetos eram ainda mais perceptíveis do que hoje. Dessa forma, esses dialetos foram trazidos ao Brasil e entraram em contato linguístico direto uns com os outros, com o português e com outras línguas de imigração, o que originou diversas outras variantes. Wie lang bin ich noch allein, so schön, schön war die Zeit, so schön, schön war die Zeit. Mich an die goldenen Sterne. Unsere Gemeinschaft, nossas comunidades. Fico muito feliz em poder falar das nossas comunidades da imigração alemã. Por quê? Porque a gente tem uma das maiores riquezas que a gente mantém durante esses 200 anos da imigração alemã. Um deles é o nosso dialeto. Wie mehr Notait sprechen. E o mais interessante disso tudo é que hoje a gente pode perceber o quanto é importante o nosso dialeto. Por quê? Porque a gente vê em casa ainda os avós, os pais, no nosso interior, na nossa agricultura familiar falando o alemão. E a gente percebe a importância dos nossos municípios, as escolas receberem até o 5º ano, 6º ano, 7º ano, o gramatical. E aonde isso é importante? O confronto. O confronto saudável de poder falar com o pai, com a mãe, com o vô, o dialeto e na escola aprender o gramatical. E aonde vamos chegar com isso tudo? Em mais 200 anos, com certeza, porque esse é o intercâmbio cultural que nós precisamos, fazer os jovens entender o quanto a história do vô, do pai, da mãe, da tia, que trabalhavam na colônia, acordavam cedo,
né? Abriram toda essa região, as picadas, trabalharam com as suas mulas, com as suas carroças, fizeram com que isso tenha muita importância nos dias de hoje, quando nós falamos da questão cultural. E eles perceberam que eles estão entrando numa nova era, a era da tecnologia, da era do computador, do celular, e que eles têm a possibilidade de levar esse dialeto de volta para a Alemanha. Eles estão levando de volta, porque eles vão chegar lá, vão ter pessoas esperando por eles falando em dialeto e falando no gramatical. E aí os nossos jovens vão fazer com que cada vez mais a nossa cultura se permaneça por muitos e muitos anos. Fico muito feliz em saber que os jovens estão na sala de aula aprendendo, além do inglês, o espanhol, mas o nosso alemão e o alemão gramatical. Vielen Dankeschön. Quando celebramos as tradições, todos devemos concordar que a música e a dança são fundamentais para unir pessoas e sentimentos à nossa história. Você sabe como surgiu o primeiro grupo de danças folclóricas alemãs em Dois Irmãos? A tia Líria vai contar essa história. Bom, eu tinha uma turma de segundo ano, de segunda série, e na escola sempre se fazia em julho um festival de danças. E quem organizava era a tia Glaci. Ela trabalhava na biblioteca e a biblioteca era bem do lado da minha sala de aula. E eu via ela ensaiando com as crianças outras coisas. Aí eu disse para a Glaci um dia, mas tia Glaci, mas como é que tu não vai fazer uma coisa referente, em homenagem, e não tem nada de folclore alemão? Sei lá, eu não sei, se tu quiser fazer, se tu fizer, tá bom. Bom, tá bom, então vamos ver o que eu posso fazer. E aí eu tive a sorte de ter na minha sala de aula, porque era uma turma de segunda série, o Friedman. Daí o pai, a mãe dele, era a esposa do pastor Roth, era a Berber. Então, a Berber disse, mas não tem problema. Eu dancei em folclore alemão quando jovem, quando estava na Alemanha. Eu dancei. Se tu quer, eu posso te ajudar. Mas então, vamos lá. E assim começou. E assim fizemos. Aí ela trouxe um disco de vinil, onde tiramos as danças e ensaiava na minha hora de educação física, para não prejudicar, porque nem todas as crianças dançavam, eram alguns, mas daí não prejudicava. Os que não dançavam, que podiam fazer outra coisa, podiam jogar bola, uma coisa. Na noite da apresentação, foi uma festa. Todos bonitinhos, de verde e vermelho. Olha, não posso te dizer o que eu senti naquela noite, eu não posso te dizer porque eu não sei te dizer. E não sei dizer o que eu senti com os aplausos das pessoas que estavam assistindo. Nunca tinha havido qualquer coisa nesse sentido. Então isso era uma novidade e era alemão, né? Nós estávamos comemorando esta data. Foi muito bonito. E aí assim surgiram os alemãozinhos do 10. Aí tudo, quando tinha uma festa de município, de igreja, de qualquer coisa, as crianças tinham que dançar. E aquela época foi uma época de uma febre muito grande em toda essa região com o folclore. Foi um resgate a nível, olha assim, toda essa região de folclore alemão. Porque essas danças que todos os grupos dançam, tudo vem da Alemanha. Aí de repente eu ganhei uma correspondência que tinha um curso em 95. Bom, era férias, né? Não. Mas é um custo. Aí o Romeu me chamou. Olha, nós custeamos o curso para ti, nós te levamos para lá, nós te buscamos. Mas tu tem um compromisso comigo. Pois não, qual é o compromisso? De fazer um grupo de jovens. E criamos o grupo folclórico Dois Irmãos. Quando eu voltei, então, eu fiz uma propaganda e minhas filhas dançaram junto.
E os amigos das minhas filhas também dançaram junto. Aí os amigos de um amigo do outro arrumaram mais amigos. Em janeiro eu fiz o curso e em julho nós já nos apresentamos na Santa Cecília. Olha, foi uma diversão. Foi assim, olha, tinha gente. Comecei com as vovós em 91. Por que eu comecei com as vovós? Porque a minha mãe me dizia para mim, Líria, em alemão, tu dança com as crianças, tu dança com os jovens, tu não pode dançar com nós? Não pode fazer um grupo com nós? Olha, mãe, claro, se vocês querem. Mas aquilo foi já tinha, a dona Leonida já foi atrás, era a dona Maria Rausch, tinha loja, já comprou os tecidos, já mandaram fazer as roupas e em 2, 3 eles já estavam se apresentando. Ainda mais quem só estava na cozinha, que né, cuidava dos filhos, tirava leite da vaca e não sei o que mais. E daqui a pouco ele está de vestido bonito, subindo no palco e dançando para um monte de gente. O Kerp de São Miguel, desde a chegada dos primeiros imigrantes, sempre foi o evento mais aguardado pela comunidade. Nas últimas décadas, em especial, o evento deixou de ser celebrado somente nas igrejas e nas casas dos dois irmonenses e ganhou as ruas, o comércio e também o título de maior Kerp do estado. Dois Irmãos recuperou muito, soube agregar também o turismo cultural. O patrimônio cultural serve a isso, ele é a matéria-prima para se fazer o desenvolvimento cultural, turístico e também ao bem-estar social. Quando a gente dizia e falava em sotaque, a gente falava assim, inteiro virado, assim, batata, feijão, arroz, nós falava sempre, né? E a gente achava que falava errado. E hoje a gente usa uma frase. Se a gente tem um sotaque, é porque nós sabemos 2 idiomas. Então isso é importante e é isso que fica nesse legado desses 200 anos que estamos vivendo. E quem sabe vamos viver mais 200 anos, 300 anos. Então o que a gente sonha? Sonha que consigamos, né, preservar o máximo da nossa história. Então eu quero registrar aqui que a gente convida todos que amam Dois Irmãos, o seu patrimônio, a sua cultura, se junte ao nosso grupo, serão bem-vindos. E é uma satisfação muito grande para mim estar aqui, sabendo disso tudo que nós fomos fazendo há 25 anos atrás, onde eu estive participando, em 1999, e hoje estou de novo aqui, em 2024, continuando a participar de contar esta história, de registrá-la, de deixar ela para a posteridade e esperamos que daqui a 25 anos outras pessoas possam continuar essa maravilhosa história de Dois Irmãos, que é tão rica, tão emocionante e tão cativante para a gente. E agora vamos aplaudir. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem de vocês tem coragem de subir aqui no palco para dançar? Lori, 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 lori. Schön sind die Mädchen von 17, 18 Jahren. Lori, 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 lori. Schöne Mädchen gibt es überall. Auf hier und kommt der Frühling in das Tal. Grüß mir die Lori noch einmal. Ade, ade, ade. Kommt der Frühling in das Tal. Grüß mir die Lori noch einmal. Ade, ade,